Oi, oi, boa tarde a todos. Uma alegria para mim estar aqui hoje, na companhia da Jaqueline Maia, dos professores, né? E do Paulo Mendes aqui, que é professor, é pós-doutor, é professor do IDP, mestre doutor, pós-doutor, e atua na Procuradoria da Fazenda Nacional, especialmente na atuação, né, da PGFN no Supremo, lidando com as causas tributárias, enfim, que é exatamente a função desse órgão, né? Eu convidei também a Jaqueline, que é professora, mestre, doutora, professora de instituições comuns, as minhas, para a gente conseguir ter um debate um pouco mais amplo, eu diria. Eu queria um debate que a gente não se apegasse somente ao contexto das ações, mas os efeitos desse julgamento, os efeitos no tempo, a ideia de que está sendo plantada hoje de que a coisa julgada acabou no Brasil, de que não tem mais coisa julgada no Brasil, que acabou a rescisória no Brasil, e é como se existisse um discurso hoje meio que apocalíptico, que está deixando contribuintes preocupados, auditorias se apressando de algum modo. Eu já recebi uma enxurrada de e-mails para a gente revisitar informações que a gente acabou de fornecer para as auditorias em relação às ações judiciais, que tratam matérias tributárias, e como, de fato, conduzir esses efeitos daqui para frente e o que vai acontecer daqui para trás, ou pelo menos quem são os afetados de fato, o que pode acontecer. Existe uma veiculação de informações de que vai existir uma enxurrada de autuações e uma enxurrada de cobranças, bilhões e bilhões a serem cobrados pelo fisco. Tanto que já está sendo iniciado, já tem 3 projetos de lei pensando em como resolver essas questões, que a gente também vai falar mais adiante. E para contextualizar, eu acho que o mais apropriado é convidar, né, o Paulo, para quem esteve, além de ser um grande estudioso do tema, da coisa julgada, o tema dos precedentes, os temas processuais no seu sentido específico, né, ou no seu sentido mais amplo também, não aqui uma figura da Procuradoria da Fazenda Nacional, mas um professor que está dedicado ao tema, a uma boa parte disso, milita no Supremo, conhece esse movimento, né, essa dinâmica, e pode nos ajudar a esclarecer o contexto, Paulo, porque acho que hoje existe um linguista francês que a gente estudou, o professor Paulo de Barros Carvalho, e que se aproximou de mim, e eu me apeguei a determinadas categorias. Porque ele disse que o grande mal da sociedade hoje é que a gente lida com frases sem texto. Então, eu enxergo, e isso vale, inclusive, o Mantovani, um professor também, juiz de direito, lá no Tribunal de Justiça do Ceará, ele tentou aplicar a ideia do linguista francês aos precedentes judiciais. E o risco que tem de você coletar trechos de decisões, trechos de ementas, e sair construindo uma verdade a partir de uma frase completamente descontextualizada. E trabalhar com frases sem textos é prejudicial para tudo, em todas as circunstâncias. E acho que hoje o que a gente viu muito desde o dia 8 de fevereiro foram frases sem texto, frases sem contexto, que tem prejudicado muito a compreensão. Inclusive para os advogados no seu sentido mais amplo, e contribuintes também, não só aqueles que estão envolvidos, mas aqueles que precisam reagir, aqueles que precisam decidir, aqueles que de algum modo estarão em algum momento envolvidos com uma tese tributária, com uma eventual coisa julgada, com uma classificação de risco perante as suas auditorias, e precisa saber agir. E acho que essa conversa mais madura, sem muitas paixões, pode deixar a gente com uma versão mais clara dos fatos e ajudando a gente a decidir. E eu me incluo nesse grupo, por isso que eu pedi a ajuda de vocês dois para a gente evoluir esse tema. Então, eu passo a palavra para o Paulo, a quem eu agradeço imensamente a disponibilidade. Eu imagino que a sua agenda esteja completamente comprometida, mas porque ninguém fala em outra coisa, né? Esse ano está bem tumultuado, parece que a gente já está no segundo semestre, somente na metade de fevereiro, chegando no final de fevereiro. E eu passo a palavra para você, para que explique um pouquinho para nós qual é o contexto dessas ações, tanto no mérito, na casuística, quanto nos efeitos principais que acabam sendo reproduzidos para todos os contribuintes do país, os efeitos dessa decisão, a ideia de dos possíveis embargos de declaração que podem vir. E eu também queria que, de algum modo, nessa sua explanação, ainda que antes de fazer outras especulações, me dizer o que significa
no tema 881, dar provimento ao recurso extraordinário, o que significa no 885, negar provimento ao recurso extraordinário da União, porque isso tudo define também um pouco do que aconteceu no caso concreto, para distinguir o que vai acontecer com os outros casos e outras teses tributárias. A palavra é toda sua e fique à vontade para usufruir de todo o seu tempo. Maravilha, eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Eu acho que a gente precisa fazer justamente isso, Flávio. A gente tem que, agora, nesse momento, deixar um pouco, né, as paixões da advocacia normais, né, quando a gente está à frente da causa, fora da sala e, principalmente nesses ambientes acadêmicos, a gente tentar refletir sobre o que o Supremo decidiu e quais são as consequências desse julgamento, né, para os outros casos, para as outras situações, né, tributárias que vão vir pela frente e para as situações tributárias pendentes, né? Eu cumprimento muitíssimo minha colega, a Jaqueline Maia, que está aqui com a gente. É uma alegria, Jaqueline, estar juntos aqui para a gente conversar. E eu faço muita questão de sublinhar isso que você falou, Flávia. Em 2009, eu fui para Porto Alegre estudar esse assunto. Eu fui fazer meu mestrado e meu doutorado em Porto Alegre e o meu mestrado foi exatamente sobre esse tema, ou seja, a gente tinha um problema imenso no direito tributário, um problema que afetava tanto a Procuradoria, tanto o Estado, quanto como os contribuintes, e a gente precisava resolver esse problema. Eu dediquei meu mestrado a isso, eu estudei com o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que se aposentou depois com o Daniel Mitidiero, inclusive deu origem a esse livrinho aqui, Coisa Julgada e Precedente, que eu publiquei ainda em 2014. Então, assim, qual era o grande problema que a gente se deparou no nosso dia a dia? Nós tínhamos situações em que o contribuinte tinha uma coisa julgada, uma decisão transitada em julgado, determinando ele pagar um tributo, e o Supremo depois dizia que esse tributo era inconstitucional. E aí vinha a grande questão. Poxa, a gente tem uma coisa julgada que determina que o contribuinte pague o tributo. A gente tem que respeitar essa coisa julgada, essa decisão judicial. Como é que fica? Apenas esse contribuinte vai ficar pagando o tributo porque ele teve uma decisão transitada em julgado em período anterior ao trânsito em julgado, ou ao precedente do STF. Não há mais prazo de ação rescisória para esse contribuinte. Como é que fica a situação dele? Ele sozinho vai pagar o tributo, enquanto todos os seus concorrentes não estão pagando o tributo, por causa da decisão do Supremo. Isso aconteceu em inúmeros casos no tema 69, a tal da tese do século, né? ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Vários contribuintes têm coisa julgada determinando o pagamento, a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sem ação rescisória. Não tem mais prazo de ação rescisória. E a grande pergunta só esses contribuintes vão ter que pagar o tributo, enquanto todos os outros contribuintes, seus concorrentes, inclusive, não pagam o tributo? E o inverso acontecia também. Né? Contribuintes que tinham coisas julgadas favoráveis, o Supremo posteriormente dizia que a tributação estava ok, que era constitucional a tributação. E aí vejam que coisa curiosa. Os concorrentes desses contribuintes vinham procurar a gente para dizer, poxa, eu não estou conseguindo concorrer com esse cidadão porque ele tem um benefício fiscal que eu não consigo ter. Porque o Supremo já disse que esse tributo é constitucional, só que só esse contribuinte tem uma decisão transitada e julgada dizendo que o tributo é inconstitucional. Então esse era um problema a ser enfrentado. Um problema que, por vezes, ele estava contra a União, por vezes ele estava a favor da União. E a gente começou a estudar esse assunto lá pelos idos de 2007, 2008. E aí eu fiz a primeira minuta de parecer em 2008 para tratar desse assunto. E eu fui pesquisar o que a gente tinha na doutrina, qual era a solução dogmática que a doutrina conferia para essas situações. Foi daí que a gente começou a ver, por exemplo, que desde 2001, o ministro Theory, né, o professor Theory Zavascki, ele já trabalhava essa ideia da coisa julgada nas relações jurídicas de trato continuado. Ou seja, o que a doutrina dizia sobre o assunto? A doutrina dizia que nós temos que distinguir dois tipos de relações jurídicas: relações instantâneas e relações de trato continuado.
Nas relações instantâneas, o problema não existe, é algo mais simples, porque a coisa julgada vai olhar para o passado e vai tratar de uma relação jurídica específica do passado. Transitada em julgado, ela vai a coisa julgada estabiliza aquela decisão e só pode ser modificada por meio de ação rescisória. Só que, quando nós estamos tratando de relações jurídicas de trato continuado, que direito tributário, né, é repleto de exemplos, nós temos relações que começam no passado, que se desenvolvem ao longo do processo e que continuam se desenvolvendo para além do processo. Nesses casos, a coisa julgada, ela estabiliza uma decisão que vai reger fatos jurídicos passados e futuros. Ou seja, qual é a característica desse tipo de relação jurídica, das decisões proferidas e da coisa julgada? É que essas decisões podem reger fatos jurídicos futuros, fatos jurídicos que não aconteceram ainda. Só que qual é o regime dessas decisões judiciais e dessa coisa julgada? Ela sempre vai ser submetida a uma condição. Porque a sentença, ela só pode reger os fatos jurídicos que ela apreciou, com aquelas características que ela apreciou. Se você tem, para o futuro, novos fatos jurídicos com as mesmas características, a sentença vai reger esse novo fato jurídico. Né? A gente tem uma norma jurídica concreta que vai reger esse novo fato jurídico. Se posteriormente você tem um fato jurídico que é distinto daquele que ela apreciou, seja porque mudaram os fatos, seja porque mudou o direito, essa sentença não mais vai reger esse novo fato jurídico. Então, essa é uma característica, e sempre foi assim, das sentenças que tratavam de relações jurídicas de trato continuado. Ela vai produzir seus efeitos rebus sic stantibus, enquanto as coisas permanecerem como estão. Se houver uma alteração nessas circunstâncias fáticas ou jurídicas, essa sentença simplesmente deixa de se aplicar aos novos fatos. Isso acontece em relação à mudança de fatos, né? Imagine que você tem uma empresa que tem que pagar um benefício, um auxílio periculosidade, insalubridade, porque os trabalhadores manipulam determinada substância tóxica. Então, essa empresa tem uma decisão judicial mandando ela pagar. Se ela deixa de trabalhar com essa substância tóxica, simplesmente ela vai poder deixar de pagar esse auxílio insalubridade que estava previsto na decisão judicial. Vejam, a gente tem aqui uma flexibilização da coisa julgada? Não. O que a gente tem é uma mudança nas circunstâncias fáticas que faz com que a sentença deixe de se aplicar àqueles novos fatos. E a empresa pode fazer isso sem necessidade de ajuizar nova demanda para isso. Deixou de trabalhar com aquilo, ou a modificação dos fatos, essa norma jurídica concreta não se encaixa mais nos novos fatos. E isso acontece também quando nós temos uma modificação nas circunstâncias jurídicas. Se eu tenho uma mudança legislativa, imagine que uma empresa tem o direito de não pagar um tributo, porque a decisão judicial diz que ela tem uma isenção tributária. Isenção. Anos depois, essa legislação é modificada e a isenção é revogada. Vamos pensar, por exemplo, na isenção da Zona Franca de Manaus, do PIS e COFINS, que está gerando tanta polêmica hoje em dia. Então, que o Congresso revogou a isenção, né? Aí o ex-presidente Bolsonaro tentou derrubar tentou vetar, né? E aí não deu certo, o Supremo derrubou o veto. Enfim, se você tem uma modificação na legislação posteriormente, revogando a isenção, não é porque esse contribuinte tem uma coisa julgada que garante a ele não pagar o tributo com base na isenção, que ele vai ficar também sem pagar esse tributo para além da modificação legislativa. Com a mudança do direito, você tem o aparecimento de novos fatos jurídicos que não se encaixam naquela norma jurídica concreta. Então foi isso que a gente percebeu naquele contexto, que a doutrina vinha trabalhando a respeito da coisa julgada, e veio a pergunta: será que os precedentes judiciais podem ser vistos como uma modificação nas circunstâncias jurídicas, apta a fazer cessar a eficácia dessa decisão?
né, para o futuro. E a resposta que a gente encontrou também na doutrina e já em algumas decisões judiciais é que a gente tem que pensar a coisa julgada e as decisões judiciais de acordo com essa dogmática que eu expus. A sentença judicial não é uma garantia para todo sempre, não é uma garantia para o futuro. O passado que ela regulou sempre tem que estar protegido. Essa é a garantia que a sentença nos confere. Mas para o futuro, essa sentença vai ser sempre condicionada à permanência das mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas. O que o Supremo reconheceu agora? Quer dizer, o que a administração tributária reconheceu lá atrás, né, por meio de um parecer em 2011, e informou à sociedade, olha, o precedente do Supremo Tribunal Federal faz cessar a eficácia daquela decisão, uma decisão que é tida por inconstitucional pelo Supremo. E isso foi aplicado não só a favor da União, foi aplicado também contra a União. Desde então, se você tem uma decisão do Supremo dizendo que um tributo é inconstitucional, o contribuinte que tem uma coisa julgada mandando ele pagar o tributo, ele pode parar de pagar imediatamente, após a decisão do Supremo. E o contrário também é verdade. Nós informamos, né, a sociedade que a partir do momento que o Supremo diz que um tributo é constitucional, você que tinha decisão judicial em sentido contrário, você deveria retomar o pagamento do tributo, conferindo, portanto, uma isonomia dali para frente. Então, esse é o parecer, desculpa, esse é o parecer 492, certo? 2011. 492 de 2011, exatamente. Tá. Que muitos arguem, né, de que a Procuradoria não teria competência para definir esse tema, por isso que a crítica que se faz a esse parecer é que ainda que ele estivesse ali dispondo sobre algo que ainda não teria sido julgado definitivamente pelo Supremo, ele poderia ser simplesmente, ainda que bem escrito, meras palavras dispostas ali a critério da própria União. Mas me permita uma observação sobre isso, Flávia. O que são os pareceres jurídicos na administração tributária? O que é isso? Vamos partir desse início. Quando nós temos um problema na administração pública, nós paramos para estudar esse problema e damos uma solução a esse problema. Então, um parecer é simplesmente a forma como o Estado brasileiro enxergou ser aplicável o direito vigente. E que, de algum modo, vincula o seu próprio comportamento dali em diante, né? Ele direciona exatamente esse comportamento. Exatamente. É isso aí. E só para concluir, então a ideia foi toda essa, resolver esse problema, Jaqueline, Flávia. Um problema que estava aí prejudicando alguns contribuintes, beneficiando outros contribuintes, e a gente tentou dar uma solução que fosse aplicada uniformemente a favor e contra a União. E desde então, a gente vem se comportando dessa forma, vem informando os contribuintes que deveriam se comportar dessa forma. Né? Existem decisões judiciais que corroboraram esse entendimento. Tem até uma decisão muito famosa que circulou por aí do ministro Fux, já em 2010, né, no STJ, incorporando esse entendimento, dizendo que essa era a melhor interpretação. Esse tema está afetado no STF desde 2016. Vários contribuintes voltaram a pagar o tributo. É o caso da própria parte do processo, né, que divulgou uma nota pública dizendo que voltou a pagar o tributo diante de tudo isso. Diante dos fatos lá, né, desde 2011, né? Desde 2007. 2007, desculpa, desde 2007. Isso, Então, o que o Supremo fez foi chancelar tudo isso que estava sendo feito. Ele disse, não, realmente, aquela interpretação que foi dada pela Procuradoria no parecer 492 de 2011 está correto. Esse é o nosso direito, esse é o direito vigente. Então, ele chancelou isso por um julgamento à unanimidade. Né? Os 11 ministros disseram que essa era a interpretação mais adequada do direito vigente. O que nós fizemos no parecer foi simplesmente interpretar o direito vigente. Então, como pontapé inicial, seguem essas considerações. Me parece que depois do julgamento, pelo menos durante o julgamento dos próprios temas 881 e 885,
que na verdade trata desses efeitos da decisão do Supremo nas situações de controle concentrado e controle difuso, né? Me parece que depois do julgamento, especialmente em relação ao caso concreto, ao mérito, não existe um inconformismo, e daqui para passar a palavra para a Jaqueline, não existe um inconformismo em relação à própria ideia. Hoje eu acho que a maior insatisfação da comunidade jurídica era a frustração da expectativa de modulação de efeito. E aí, eu antes de passar a palavra para a Jaqueline, eu acho que é como se fosse assim, olha, de algum modo a gente já sabia que a CSLL era devida, de algum modo a gente já tinha posicionamentos, vamos lá, reiterados, né, depois daquele julgamento de 92, que é do caso concreto, mas depois em diante, especialmente na de 15/2, a gente já tinha um posicionamento sobre a constitucionalidade da CSLL. O ponto é, por que não modular? Né? Eu acho que eu queria que você tocasse só no ponto modulação, porque eu vi várias situações em que você já se pronunciou, eu vi vários eventos sobre o tema, e o que se discute, eu acho que eu acho que a grande expectativa da comunidade jurídica, dos advogados que militavam nas ações, era justamente modular ou não modular, e os critérios dessa modulação. E você falou em um dos eventos, eu acho que da ABDF, que, na verdade, quando a gente pensa numa discussão, e aí sempre se usa um parecer do STJ para dizer, olha, já em outras circunstâncias, na verdade, o que houve para a modulação foi a mudança de critério jurídico, porque se existiam pareceres do STJ, ou parecer, não, desculpa, precedente do STJ, que mereciam ser observados, ser mencionados, ser enfrentados e não foram, inclusive para modular, para garantir essa modulação. E aí você fala muito, de uma forma muito contundente, que, na verdade, não é qualquer precedente do STJ que pode motivar a modulação. São precedentes que tenham a chamada confiança justificada. E quando eu ouvi esse termo confiança justificada, eu senti uma certa angústia, porque a gente precisa, talvez, de um pouco mais de critérios, talvez, para entender o que é confiança justificada. É quantidade? É repetitivo? Assim, se é quantitativo, como que a gente pode avaliar ou se aproximar melhor desse conceito, confiança justificada? E aí, antes de passar a palavra para a Jaqueline, eu queria que você pontuasse só esse ponto da modulação. Por que eu acho que... Por que você sente que causou essa... Enfim, tem uma palavra específica, esse clamor, eu acho que é um clamor público, né, em relação à ausência de modulação e quais são os critérios para modular. Fala um pouquinho o que você pensa sobre isso. Não, maravilha. E eu acho essa sua observação fundamental para a gente começar a dialogar com a comunidade jurídica. Vamos separar as duas coisas. Porque, assim, quando se diz que o Supremo acabou com a coisa julgada, que a coisa julgada não existe mais no Brasil, que houve eu já ouvi falar que no assassinato da segurança jurídica e a morte da coisa julgada, coisas desse tipo, tudo isso é uma crítica à tese principal, que foi decidida à unanimidade pelo Supremo. E que eu concordo plenamente contigo. Hoje, as pessoas veem essa solução como uma solução adequada, que confere uma concordância prática adequada entre os princípios que regem a situação, né? Segurança jurídica, isonomia, livre concorrência. Então, vamos separar as coisas. Então, em relação à tese principal, concordo com você. Eu até comentei até nesses dias aí que nenhum desses eventos, né, que eu até fico muito feliz com a boa aceitação da tese principal, que é algo que a gente já vem trabalhando há muito tempo doutrinariamente. Agora vamos conversar sobre modulação. Quando é que nós devemos ter a modulação de um precedente pelo Supremo Tribunal Federal? Quando o Supremo Tribunal Federal decide sobre um tema, quando é que ele deve pensar se deve ou não modular? Tudo isso que eu estou vendo ser debatido nas redes sociais, na imprensa hoje, Jaqueline, Flávia, nós estamos há 9 meses debatendo no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento começou em maio de 2021, já com proposta de modulação.
dos dois ministros, relatores, ministro Fachin e ministro Barroso. Desde então, as discussões são basicamente sobre modulação. Então, assim, são 9 meses de julgamento debatendo todos esses argumentos que eu estou vendo aí sendo lançados pela comunidade jurídica. E o que a gente tem que pensar agora é o seguinte: por que o Supremo Tribunal Federal, depois de 9 meses de debate, depois de uma aula de deliberação colegiada, 3 dias de julgamento, com o ministro mudando de voto no meio da sessão, não é nenhuma crítica, ao contrário, isso é algo muito virtuoso, né? Influências recíprocas entre os ministros. Por que o Supremo decidiu por não modular? E me parece que alguns fatores foram decisivos aqui. Em primeiro lugar, desde 2007, o Supremo tem uma decisão em controle concentrado de constitucionalidade dizendo que o tributo era devido. Desde 2007. Ou seja, uma decisão com a força do controle concentrado de constitucionalidade. E veja, se a gente for voltar um pouco, mas não é desde 2007, desde 92 o Supremo tem jurisprudência pacificada sobre o assunto. Só que o Supremo entendeu que a decisão de 92, por não ter repercussão geral, né, não causava esse impacto. Por isso que a gente foi para 2007, que é o controle concentrado de constitucionalidade. Desde 2007, a Receita Federal vem informando aos contribuintes que eles têm que pagar o tributo. Por meio de lançamentos, várias empresas foram lançadas os tributos e impugnaram esses lançamentos. As empresas, cientes dessa posição da administração tributária, ajuizaram inúmeras ações preventivas para dizer, olha, eu não tenho que pagar esse tributo, porque eu entendo que essa tese da cessação da eficácia da decisão inconstitucional está errada. Que a minha coisa julgada deve ser ad eterno, que eu não tenho que voltar a pagar o tributo. Em 2011, a administração tributária elabora um parecer muito bem fundamentado, informando aos jurisdicionados qual é o entendimento da administração tributária sobre o assunto. Ou seja, a comunidade jurídica devidamente informada sobre a posição do Estado brasileiro a respeito do tema. A gente tem decisões do Conselho de Contribuinte, antigo Conselho de Contribuinte, de antes de 2007 sobre o assunto, dizendo que essas coisas julgadas não podem ser eternas, que os contribuintes têm que voltar a pagar os tributos. Decisões do CARF no mesmo sentido. Em 2010, a gente tem decisão do Superior Tribunal de Justiça, assinada pelo ministro Fux, pelo ministro Theory, nesse mesmo sentido. Vejam, Jaqueline, Flávio, nós estamos tratando aqui de uma interpretação do ordenamento jurídico brasileiro. Em 2016, há 7 anos, o Supremo afeta esse tema como repercussão geral. E diz, olha, nós apreciar esse tema, já que está tendo controvérsia sobre o assunto, nós vamos apreciar. Ou seja, há 7 anos esse tema está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Talvez tenha sido um tema do direito tributário com mais discussões acadêmicas até agora. O que eu quero dizer com tudo isso? E para concluir, né, esse histórico que eu fiz, em 2023 nós temos uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Então, sob esse rótulo de catastrófico, de quebra, de desconsideração, de eliminação, né, de sepultamento da coisa julgada, alguns professores, né, alguns pensadores, advogados, vêm afirmando que todos fomos surpreendidos com essa decisão do Supremo. Com todo esse histórico que eu acabei de trazer aqui para vocês, como é que a gente pode dizer que houve uma surpresa? Aí, alguns redarguem dizendo, olha, foi a primeira vez que o Supremo apreciou o tema, mas essa não é a lógica do nosso sistema de precedentes? A pergunta que eu faço é, sempre que o Supremo apreciar um tema pela primeira vez, a gente vai modular os efeitos? Direito tributário isso acontece todo dia. Então isso não é um argumento adequado. Eu confiava na coisa julgada. Essa é uma compreensão inadequada do que é a coisa julgada no direito brasileiro. Como eu já disse lá no início, as decisões judiciais que tratam de relações jurídicas de trato continuado,
elas vão ser aplicadas enquanto presente as mesmas circunstâncias fáticas ou jurídicas. Então, em resumo, eu falei demais, né? Quero ouvir também a Jaqueline. Em resumo, por tudo isso, Flávio, o Supremo Tribunal Federal se convenceu que os contribuintes, desde 2007, têm informações a mais não poder de que eles devem se comportar de maneira isonômica. De que o contribuinte que não pagou deveria ter pago ou deveria ter se precavido. Porque informações não faltaram sobre a necessidade dele retomar o pagamento. E por último, qual é a situação que nós temos hoje? Vários contribuintes voltaram a pagar. Uma modulação de efeitos agora ia fazer com que esses contribuintes tenham repetição de indébitos bilionários de tributos que o Supremo disse que deveriam ser pagos. Tributos que os concorrentes desses contribuintes pagaram e não vão reaver. Ou seja, eu acho que o cenário é muito mais complexo do que aquele de que alguns bordões pintam. E a gente tem que olhar ele toda essa complexidade. Eu adorei sua introdução de frases sem textos. Né? A gente tem que não só analisar o texto, mas também o contexto de tudo que está sendo julgado pelo Supremo. Então, foi com base em todo esse cenário que o Supremo Tribunal Federal, depois de 9 meses de julgamento, depois de uma deliberação super acalorada, decidiu por 6-5 que não seria o caso de modular os efeitos. Eu passo a palavra agora para a Jaqueline. Obrigada, Paulo. Para ouvir um pouco sobre os principais argumentos dos contribuintes, que eu acho que é a pauta que os contribuintes ainda defendem, a pauta que justificariam e justificam embargos de declaração tão logo sejam disponibilizados os votos, o acórdão, né, e se inicia esse prazo para os embargos. Eu já sei um pouco da opinião do Paulo sobre a questão dos embargos, a ausência de omissão, contradição e obscuridade, mas quero ouvir a Jaqueline para a gente ter o contraponto dos argumentos do contribuinte, ou pelo menos de todos aqueles argumentos que vêm sendo defendidos, para que a gente possa, de fato, fazer algumas perguntas e debater sobre alguns casos, os efeitos do caso concreto, os efeitos dessa chuva de cobrança de bilhões de reais, e tudo isso para a gente conseguir meio que assentar, né? Sedimentar todos esses substratos que a gente está movimentando aqui desses dois pronunciamentos iniciais. Jaqueline, a palavra fica com você para apresentar os argumentos dos contribuintes. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Paulo. Muito prazer, Paulo. Eu não te conhecia, nós nunca tínhamos participado de nenhum evento juntos ainda. Bom, eu acho que esse é um tema, para mim, bastante caro, porque eu fui aluna da Isabel na faculdade e esse tema me remete muito aos textos da Isabel que eu lia quando eu estava na faculdade ainda, né? Ela sempre bateu nessa tecla da necessidade da proteção da confiança do contribuinte que age baseado naquele parâmetro, né, estabelecido anteriormente, naquele padrão, ele estabelece um padrão de comportamento com base, né, em determinada decisão judicial e que posteriormente, caso sobrevenha alguma alteração desse cenário, o contribuinte passa a se ver numa situação de fragilidade e tem ali que adotar medidas, né, contrárias àquilo que se tinha anteriormente. Bom, esse é um caso que ganhou muita notoriedade e, de fato, eu concordo também com toda a apresentação da Flávia, né? Nós estamos diante de uma discussão sem termos ainda lido o acórdão que foi publicado. Então, a gente está discutindo com base no que foi divulgado efetivamente do julgamento. Somente depois, né, dessa publicação é que a gente tem condições efetivas de avaliar até o eventual cabimento de embargos de declaração. Eu acho temerário a gente assumir qualquer posição
antes da publicação do acórdão. Então, é o primeiro disclaimer que eu gostaria de fazer, só para deixar claro que todas as opiniões que eu vou emitir aqui, elas estão baseadas naquelas informações a que tivemos acesso. Inclusive, eu achei muito interessante lendo mais a respeito, logo depois do julgamento, o STF publicou uma análise do julgamento no formato de perguntas e respostas, o que é hoje extremamente interessante, porque te mantém ali motivado para você continuar lendo, e é um formato que não é normalmente o dos textos que foram publicados a respeito depois do julgamento, que são textos com aquele padrão científico propriamente, analisando o julgamento como um todo. Bom, tem uma questão, né, que é bastante clara dentro desse julgamento, que é a separação do que se tem como prestação continuada e do que não se trata de prestação continuada. Então, o que me parece ter ficado muito claro é que esse julgamento se aplica às hipóteses em que eu tenho tributos que são recolhidos periodicamente, mas não se aplica em relação àqueles tributos que são recolhidos em decorrência de um negócio jurídico específico, como, por exemplo, uma doação, né? Então, não seria o caso. Bom, dito isso, e considerando o funcionamento da tributação no Brasil, esse julgamento vai acabar se aplicando a maior parte do tributo, ou pelo menos a todos aqueles que têm um volume de arrecadação mais expressivo. Então, é por isso que eu acho que a comunidade jurídica está tão inflamada. E como bem disse a Flávia, menos pelo julgamento, tendo em vista o histórico, como bem trouxe aqui o Paulo, né, dessas declarações de inconstitucionalidade anteriores, da década de 90, e posteriormente a gente tem a declaração de constitucionalidade, né, considerando o julgamento da ADI 15 em 2007, e agora o julgamento desses temas de repercussão geral pelo STF, né, em 2023. Bom, com o julgamento iniciado em 2022, há 9 meses. Portanto, o grande ponto, eu acho que o ponto em relação ao qual a argumentação dos contribuintes se baseia é justamente a natureza da coisa julgada, né? A questão da estabilização das relações jurídicas promovida pela coisa julgada e a própria segurança jurídica. Então, aqueles contribuintes que detinham essas decisões favoráveis a eles e que determinavam, transitadas em julgado há anos, e que determinavam o não recolhimento do tributo, não esperavam que houvesse alteração desse cenário jurídico. O que o contribuinte considera que é alteração fática, por exemplo, seria alteração da lei pelo poder legislativo, e não da alteração da lei como resultado de um julgamento, né, pelo STF. Então, eu acho que a gente já começa uma discussão que sempre volta, no final das contas, eu, pelo menos, pela minha formação, acabo sempre me voltando para a teoria geral do direito, né? Então, essa alteração fática que faria com que nós pudéssemos deixar de observar e relevar coisa julgada em favor do contribuinte, ela só adviria de uma nova norma produzida, né, pelo Poder Legislativo, ou não, uma norma produzida pelo Poder Judiciário já seria suficiente para relevarmos essa coisa julgada. E o ponto número 2, né, bom, se é possível relevar a coisa julgada, qual seria, então, o papel da ação rescisória nesse caso, né? Se automaticamente, com base numa nova decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, nós temos
a suspensão da eficácia dessas decisões anteriores que protegiam os contribuintes, permitindo que eles não recolhessem tributo, qual é, então, o papel que remanesce para ação rescisória nesses casos? A argumentação do contribuinte ela é sempre baseada nesse enfoque da segurança jurídica, da proteção da confiança e da própria definição do que seja coisa julgada e desse objetivo de estabilização das relações. No entanto, nesse caso, que é um caso em que a gente teve, né, esse parcelamento ao longo do tempo, e nesse histórico que eu já inclusive relembrei, seria ou não seria o caso, né, de entrar, então, nesse ponto? Seria ou não seria cabível a modulação? A gente tem outros... Eu acho que a primeira resposta, normalmente, que eu escutei em outros eventos de que eu participei ou de que eu pude ter contato e ouvir e ver, enfim, bom, o dispositivo fala de modulação de efeitos em caso de declaração de inconstitucionalidade de lei. Nesse caso, não se tem declaração de inconstitucionalidade de lei. Portanto, haveria a possibilidade de modular? A resposta é sim, porque a gente tem outros casos em que isso já aconteceu, né? Então, o próprio STF já confirmou em outras oportunidades que haveria possibilidade de modulação, mesmo no caso em que não se tenha declaração de inconstitucionalidade de lei, né? Porque aqui a gente está falando da manutenção de dispositivos que permitem a cobrança da CSLL, né? Então a gente volta ao caso concreto. Bom, haveria possibilidade. E aí, nesse caso, né, a gente resguardaria aqueles contribuintes que detinham né, a decisão que permitia que eles não recolhessem a CSLL, e aí, depois, em 2007, quando a gente vê a declaração, né, de constitucionalidade, e aí, com os efeitos erga omnes, que, portanto, não haveria, então, de prevalecer a coisa julgada sobre a ADI, esses contribuintes não ficariam, né, obviamente, a gente vai observar prazo prescricional e tal, mas eles não ficariam obrigados a recolher esses tributos em relação ao passado. Esse é um caso que não tem outro com o qual a gente possa comparar. Então, eu acho que somente por isso ele merece bastante cuidado. Porque, obviamente, daqui para frente, a gente vai tê-lo como parâmetro. E ele, com o estabelecimento das teses, né, quer queiramos, quer não queiramos, concordando ou não com elas servem de parâmetro para balizar o comportamento do contribuinte daqui para frente. De fato, um contribuinte que tem uma decisão favorável pelo não recolhimento de tributo, e caso advenha posteriormente, dentro do controle concentrado de constitucionalidade ou dentro do julgamento de uma repercussão geral, uma decisão que declare aquele tributo constitucional, se ele não provisionar, não depositar ou não recolher esse tributo, obviamente ele estará agindo em desacordo com parâmetros que foram fixados nesses temas. Mas os contribuintes que, antes disso, não se comportaram dessa maneira, eles estavam agindo justamente de acordo com aquela decisão que lhes era favorável. Não havia anteriormente um parâmetro, e por mais que houvesse, né, o parecer da PGFN, por mais que houvessem orientações e por mais que tivéssemos lançamentos efetuados contra alguns contribuintes, eu não via razão nenhuma para aconselhar um contribuinte a, obviamente, fazendo essa ressalva,
né, em relação a esse posicionamento que já era realmente firmado pela administração, a administração já tinha manifestado mais de uma vez esse posicionamento, mas eu não via nenhum risco para esse contribuinte, não risco, mas eu não via nenhuma necessidade de atuar de uma forma diferente. Ele estava lastreado, né, em uma decisão transitada em julgado a favor dele, né? Então, esse é um caso inédito e eu acho que é por isso que os ânimos estão tão inflamados. Por quê? Pode falar, Flávia. Não, é que eu acho que o ponto fundamental aqui para a gente distinguir, né, é o caso concreto da CSLL, que era um caso que já existia a ação direta de inconstitucionalidade, que tratava da constitucionalidade do tributo, e naturalmente o que aconteceu, né, de 2007 até 2023, e todas as formas que os contribuintes continuaram agindo, não recolhendo um tributo inconstitucional definido, ou pelo menos naquela última instância, que também traz e inclui no sistema jurídico norma em sentido estrito, norma jurídica em sentido estrito, e eu acho que isso vale tanto para o dispositivo legal quanto para uma decisão do Supremo. Eu fui aluna do Renato Lopes Becho e sempre ele deixou muito clara essa nitidez de uma norma em sentido estrito, também veiculada pelo Supremo, veiculada através de coisas julgadas. Acho que o grande ponto aí é que não é que existe uma questão CSLL, existe uma questão do parecer e da coisa julgada, que também, se a gente for pensar em outros casos, se reproduz para o IPI na revenda, que teve um caso similar, né? Eu tenho casos aqui, inclusive, de clientes com trânsito julgado, favorável para não recolher só vou substituir, porque senão vou ficar sempre pequenininha, né? Para não recolher o IPI, houve declaração de inconstitucionalidade, né? A declaração de constitucionalidade da cobrança, e ele ficou esperando a coisa julgada. Ou seja, ele ficou esperando o tema 881, 885 para saber o que fazer, com o parecer da Procuradoria na mão. E acho que esse gancho é muito para a gente entender, olha, junto com a CSLL, existem inúmeros outros casos de trato continuado que vão continuar permanecendo no sistema, pelo argumento da Fazenda, proporcionando uma não isonomia. Por isso que a minha preocupação agora, eu acho que era muito mais entender, afinal de contas, retroage para quem essa decisão do Supremo nesses temas 881? Ela alcança... Só uma observação, e contrário aos contribuintes também, né? Veja não, vale... Eu costumo dizer que e vice-versa, eu acho que tanto nas situações a favor do fisco, quanto a favor do contribuinte. Eu acho que aqui, e eu acho que o Supremo também, o próprio voto do Barroso, deixou muito clara essa posição. Olha, o que vale para a União, vale para o contribuinte, o bom e o ruim. Estamos todos no mesmo grupo, né? Só que agora o que a gente que a gente precisa entender é como a gente pega esses argumentos da Fazenda, como a gente pega os argumentos do contribuinte, como a gente pega hoje o futuro acórdão que vai ser publicado e diz o seguinte, olha, como que eu comunico para a comunidade jurídica? Como que eu comunico para a sociedade brasileira os efeitos desse julgamento? Para mim ficou claro, para responder a pergunta da live, que a coisa julgada no Brasil não foi desconstituída. Em absoluto, o que eu compreendi, e aí eu acho que vale a pena agora eu dizer o que eu compreendi, para a gente chegar de algum modo e dizer assim, se faz sentido ou não faz sentido, colocando a opinião da gente na mesa, né? O que eu entendi? Coisa julgada existe no Brasil? Existe. Ela está aí para garantir um processo que tem início, meio e fim, que tem todos os seus instrumentos e etapas que devem ser preservados e são protegidos pela legislação brasileira e pela Constituição Federal. Acho também que o Paulo tem razão quando ele fala, olha, toda ação está vinculada ao conjunto de fatos e o conjunto jurídico que a coberta e que garante ela. Quando os fatos mudam, ou os critérios jurídicos mudam, ou pelo menos quando as condições jurídicas ou legais, e aí vale falar jurídico como legislativo, como mudança no Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado e difuso, não é qualquer decisão, não é qualquer... Todo mundo chama de precedente, várias emendas isoladas, né? É precedente, você vai lá por conveniência na história da frase sem texto, coloca um trecho ali, diz que é precedente, para acompanhar uma retórica recursal, diz que aquilo ali é majoritário e, na verdade, não tem nada de majoritário, nem poderia ser chamado de precedente. Por isso que eu volto sempre para a ideia do que é confiança significativa. Né? O meu ponto é, há coisa julgada no Brasil? Eu acho que há coisa julgada no Brasil. Acho que
do que eu entendi, do que eu vi, ainda que eu não tenha lido o acórdão, porque ninguém conseguiu ler ainda, nem todos os votos, é que todas as coisas, todas as decisões que transitaram em julgado a favor de um contribuinte, ela vai ter sua vigência, vai ser preservada, até que, em algum momento do futuro, alguns fatos mudem, ou as condições jurídicas que regiam aquele fato mude, mudando de algum modo a subsunção do fato à norma, que é o que a gente faz nos processos de incidência do dia a dia. Ou seja, mudaram os critérios no futuro, por isso que eu acho que, de alguma maneira, tem uma cláusula condicionada, uma condição resolutiva para o futuro, né? E a partir de então, no dia que eu tenho uma coisa julgada a meu favor, há mais de 15 anos, e hoje o Supremo decide que a minha coisa julgada, o que tinha sido decidido favorável a mim, não vale mais. Então, a partir da publicação da ata de julgamento, eu vou ter que entrar em conformidade com toda a comunidade brasileira, com toda a sociedade, todos os contribuintes daquela espécie tributária de trato continuado. Então, não é que a coisa julgada que me protegeu 15 anos, ela inexiste. Ela vai passar, ela vai ter a cessação dos seus efeitos a partir da publicação da ata de julgamento. Então, dali em diante, na chamada isonomia, a gente vai... todo mundo será tratado de uma mesma maneira, tá? Então, nessa pergunta, eu acho que eu responderia que não, justamente para deixar o meu cliente um pouco mais, ou os meus alunos um pouco mais tranquilos. Mas, por outro lado, a gente, quando pensa na ausência de rescisória, que é o ponto que a Jaqueline trouxe, olha, quando o Supremo diz, e eu acho que vale a pena a gente frisar que essa minha menção está no segundo parágrafo da parte que foi publicada, que diz o seguinte: já as decisões proferidas em ação direta em excesso de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas e julgadas nas referidas relações de trato continuado, respeitadas a irretroatividade. Então, ficou muito claro aqui, se eu entendi bem esse trecho, que é respeitado não retroagir para os casos que não relacionados ao caso concreto da ação. Aquilo que tem um efeito amplo e erga omnes para decidir sobre os temas com os seus efeitos próprios, né? Nesse tipo de controle de constitucionalidade. Você diz assim, ó, não será retroativo. E mais que isso, dependendo da natureza do tributo, vai ter que respeitar a máxima da segurança jurídica, que em matéria tributária é anterioridade. Então, é anual mais nonagesimal, noventena e anualidade. Então, a partir da publicação, é o que o Barroso chamou de vacatio legis. E aí, eu acho que, nesse ponto, me deixa muito tranquila em relação, olha, você vai se aproveitando da sua coisa julgada enquanto o Supremo não decidir diferente. Se um dia decidir, vai valer a regra para todo mundo, tá? Então, para mim, a resposta da live, eu fico mais tranquila. Em relação à rescisória automática, eu fico pensando, Jaque, o que seria de uma necessidade obrigatória de rescisória, não que isso já não tenha sido exigido em momentos anteriores, né, de ações que têm um contexto nacional, né? Você imagina a gente ter dezenas e milhares de ações rescisórias para rescindir aquelas ações que o Supremo já definiu em repercussão geral e que tem efeito erga omnes para o positivo e não teria para o negativo porque precisaria de uma revisional. Esse é um ponto que a gente precisa sempre pensar. A gente usa vários argumentos de economia processual, a gente fala de sobrecarregar o judiciário, a gente fala de uma série de outras coisas, mas nem sempre para os dois lados, né? Na balança do equilíbrio, baseado no que a gente conversou recentemente. Mas também me preocupa o fato de que, como a maioria das relações jurídicas tributárias são de trato continuado, será que a rescisória não vai entrar em desuso? Porque, de algum modo, vai sobrar muito pouco para ela? Aí a resposta pode ser não, Flávia, porque nem tudo chega no Supremo, nem tudo está em repercussão geral, nem tudo está em trato continuado. Desculpa, nem tudo está no âmbito de controle de constitucionalidade difuso ou concentrado. Tem outras milhares de ações judiciais ordinárias que transitam que não necessariamente percorrem o Supremo. Paulo. Sobre essa questão da rescisória, Flávia, Jaqueline, é importante também fazer um esclarecimento para a comunidade jurídica. A rescisória continua sendo útil para o passado. O seu esclarecimento foi muito bom no sentido da gente deixar claro, olha, a coisa julgada existe, a coisa julgada continua gerando seus efeitos até a decisão do Supremo. Se você... E vejam, o que o Supremo decidiu agora só tem efeito da decisão do Supremo para frente.
Não tem qualquer irretroatividade em relação ao precedente do Supremo. Agora, se você quiser atingir o passado, você pode entrar com uma ação rescisória se for o caso. Vamos pensar, tema 69. Você tinha uma coisa julgada lá atrás que mandava você pagar o tributo. E você pagou esse tributo até a decisão do Supremo. Se você quisesse deixar repetir o que você pagou irregularmente para trás, você poderia ajuizar uma ação rescisória. O tema do 69 não é um bom tema porque houve modulação de efeitos, né? Então você tem um problema aqui. Mas veja, a rescisória convive com a cessação da eficácia da decisão inconstitucional. Porque a cessação da eficácia é só para o futuro. Se você quiser atingir o passado, você pode entrar com uma ação rescisória para o passado. Se houver tempo, né? Se houver prazo ainda. Porque eu acho que a questão é como ficam essas circunstâncias em que não há prazo mais para rescisória, principalmente numa situação em que o contribuinte tem alguma chance. Assim como a Fazenda tem alguma chance, né, de reversão. E aí a gente tem um problema sério no nosso ordenamento jurídico, Flávia. Porque se a gente for olhar lá o 525 e o 535, vigentes hoje, dizem que o prazo da ação rescisória começa do precedente do STF. Ou seja, são 2 anos a partir do precedente. Então, hoje a gente tem isso. Antigamente não tinha. Nesses casos do CSLL, não tinha. O prazo era da coisa julgada. Então, na minha opinião, esse prazo dilatado da ação rescisória tem marcado o Supremo, porque ele vai dizer se é constitucional ou se não é constitucional. Mas o fato é que hoje, precedente do Supremo, você tem a cessação da eficácia, mas por esse dispositivo ainda cabe ação rescisória. Né? E aí... fala, Jaque. Não, pode falar. É que eu queria só concluir, né? Eu trouxe os argumentos dos contribuintes, que são os argumentos mais comumente suscitados nas discussões a respeito desse tema, mas o que foi que essa decisão, o que essa decisão traz, efetivamente? Essa decisão traz um critério objetivo, e isso não se pode negar. Então, agora, essa definição de coisa julgada, ela não foi alterada, na verdade, foi esclarecido o alcance da coisa julgada a partir dessa decisão. Então, a coisa ficou claro que a coisa julgada não eterniza a situação no tempo e no espaço, e que ela vai até determinado momento de alteração das circunstâncias fáticas, ou seja, de o contribuinte passar a não se enquadrar mais naquela situação, ou propriamente da circunstância jurídica. E dentro dessa circunstância jurídica, não é necessário haver alteração legislativa do ponto de vista de norma expedida pelo Poder Legislativo. Uma decisão do STF, né, em controle concentrado de constitucionalidade ou em repercussão geral, é capaz de alterar esse cenário e fazer a partir de então, mas a partir da ata da publicação, né, da ata de julgamento, da publicação da ata de julgamento, alterar essa circunstância e fazer com que o contribuinte, a partir de então, tenha, ou o próprio fisco, tenha aquela situação não mais protegida por aquela coisa julgada anterior. Né? Então, o que me parece é que houve o estabelecimento de critérios objetivos que antes a doutrina discutia a extensão dessa coisa julgada, mas não se tinha ainda um posicionamento do STF a respeito. E, a partir disso, os efeitos dessa decisão me parecem ser diferentes quando eu analiso o caso concreto de fundo, ali a questão da CSLL, e outros casos. Né? Não me parece ter a mesma aplicação, esses critérios, obviamente, eles vão ser aplicados a todos os casos, mas alcançar o passado com base nessas decisões dos 2 REs em repercussão geral que foram discutidos pelo STF, não me parece ser possível.
em relação a outros casos, justamente pela proteção conferida pela irretroatividade que está lá na tese firmada. Então, a interpretação que eu, Jaqueline, dou é para outros casos, né, que ocorrerem a partir de agora, a gente vai olhar ali a data da publicação da ata de julgamento e, a partir de então, o contribuinte ou o fisco, né, vão se ver despidos desse argumento da coisa julgada e vão, a partir de então, cobrar o tributo, no caso do fisco, né, se essa coisa julgada, se essa decisão em controle concentrado ou em repercussão geral for favorável ao fisco, ou deixar de recolher se essa segunda decisão, né, em controle concentrado ou em repercussão geral for favorável ao contribuinte. Mas me parece que, em relação a outras ações, né, anteriormente julgadas, em que o fisco ou o contribuinte tinham, né, decisões favoráveis, e aí, posteriormente, foi expedida uma nova decisão contrária a essa anterior, me parece que não há possibilidade de, com base nessa decisão, né, com base nesse julgamento do STF, atingir esses outros casos. É que eu acho, nesse ponto aí, Jaqueline, que de algum modo, quando ele fala na parte dispositiva e retroatividade, é que, na verdade, no seu sentido mais amplo, não vai retroagir. Só que o cenário que a gente tem de 2007 em diante são várias ações anulatórias ou ações preventivas de contribuintes que não pagaram o tributo. Então, eu tenho a sensação que, nesse caso da própria CSLL, não é... Eu acho que, assim, de algum modo, é cobrar o que já estava sendo cobrado, é exigir o que já tinha sido cobrado e, eventualmente, cobrar daqueles que não pagaram o tributo que já tinha sido decidida a constitucionalidade em 2007. E eu também não acredito que essa conta da retroatividade se aplica a circunstâncias anteriores. Eu acho que vale a pena falar do IPI na revenda para terminar a live. Porque, assim, o IPI na revenda tem casos clássicos como esse. Então, assim, como fica a questão do IPI na revenda? Eu acho que a partir da ata de julgamento dessa coisa julgada em diante, quem tinha uma coisa julgada, e aí, essa é a minha opinião, quem tinha uma coisa julgada favorável ao não recolhimento vai ter que começar a pagar. Eu acho que, nesse sentido, não retroage a data do julgamento em repercussão geral do IPI na revenda, ou retroage, porque se retroage aquela circunstância, a gente dá efeitos desse julgamento para todos os outros casos em que há repercussão geral e coisa julgada vinculada. E é por isso que eu quero ouvir o Paulo, que, afinal de contas, essa ausência de modulação, ela faz com que o fisco possa cobrar todo e qualquer tributo, espécie tributária, para o qual já tenha tido decisão declarando a constitucionalidade do recolhimento independente da espécie tributária, ou a gente está falando só na chamada retroatividade para a CSLL, que é a espécie tributária do caso concreto. E todos os efeitos desse julgamento de agora, para quaisquer outras espécies, vale daqui para frente. Eu acho que esse ponto era fundamental para a gente entender, afinal de contas, o alcance desse julgamento. Se a gente vai além do caso concreto, que é uma espécie tributária CSLL para um grupo de contribuintes, ou se é para toda e qualquer circunstância que envolvia coisa julgada e repercussão geral, pensando no passado, tá? Não pensando para o futuro. Sobre isso, Flávia, assim, você vem objetivo, porque essa dúvida é muito importante. Em primeiro lugar, quando a decisão fala de irretroatividade, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que, com o precedente do Supremo Tribunal Federal, no seu exemplo, IPI na saída, tema 906 de repercussão geral. 906. A partir do momento que o Supremo decidiu o tema 906, quem tinha coisa julgada favorável tem que voltar a pagar dali para frente. Ou seja, essa nova normatividade é irretroativa em relação à decisão do Supremo em repercussão geral. A irretroatividade se refere ao precedente do Supremo Tribunal Federal que definiu a relação jurídica material de que trata a coisa julgada. Eu até abri aqui. Não, está claro. O ponto, o 906, então, assim, a conta é a seguinte:
Essa vale também para outras espécies tributárias? Se em algum momento houve, nesse prazo de 5 anos aqui, né, um julgamento de repercussão geral, no controle, enfim, julgamentos do Supremo de controle concentrado difuso. Então, vamos imaginar, eu tinha até alguns dados, mas assim, vamos imaginar um trânsito julgado, 2 anos depois, uma coisa julgada, 2 anos depois repercussão geral, e já tem 3 anos que esse caso, 2 anos que esse caso foi julgado. Então, o contribuinte está em mora em 3 anos, 2 anos, né? Então, desde o julgamento, da publicação da ata de julgamento da repercussão geral do tema 906, ele 2020. estaria em mora 2020. Agosto de 2020. Tá. Tema 906 foi julgado em agosto de 2020. Então, ele está 3 anos em mora. Ele tem que ou se antecipar ou esperar uma autuação, torcendo. Mas tem a questão da anterioridade, né? Tem a questão da anterioridade. Respeitada a anterioridade para cada espécie de tributo. Nesse caso, tem que ver se tem anual, né? Se tiver anual, agosto de 2020, aí ele deveria voltar a pagar em agosto de 2021. Acho que essa é a conta. O Supremo disse que ele é irretroativo a partir do precedente, então o que está para trás está... Primeiro dia do exercício subsequente. Exatamente. Porque a anual, ela permite que eu cobre no exercício subsequente, não um ano depois. Perfeito, isso aí. Respeitada a 90ª, porque não foi feito antes de 3 meses do finalizado o exercício, mas primeiro dia do exercício subsequente, que valeria de janeiro de 2021, para aqueles que estão falando em PI na revenda. E aí eu tenho uma outra pergunta, que eu sei que a gente já se antecipou, mas eu preciso perguntar, que o caso... o tema do século, né, que é o ICMS na base do PIS da COFINS, teve um caso muito curioso, que eu acho que foi justamente o ponto do julgamento de mérito, do afastamento do ICMS da base do PIS da COFINS, que definia a questão principal. Se a gente obedecesse a essa regra de produção de efeitos que foi pronunciada agora, a gente esperaria, a partir da publicação da ata de julgamento, primeiro dia do exercício subsequente, né, para dizer assim, olha, de algum modo aqui está resolvido aqui, daqui para frente, enfim. Só que a modulação de efeitos veio 4 anos depois, e teve muita coisa julgada de ações que foram protocoladas no dia do julgamento, no dia depois do julgamento, 2 dias depois do julgamento, entre o próprio julgamento e antes, propriamente, do julgamento da modulação de efeitos. O que isso quer dizer? Significa que muitos clientes que ajuizaram a ação um dia depois do julgamento, ou antes da ata de julgamento, ou até a modulação de efeitos, e teve eventualmente trânsito julgado, eles ficaram ali na dúvida. Bom, o mérito eu estou resguardado pelo Supremo. A minha decisão transitada de julgado também. Mas quando a Carmen Lúcia disse que só vale para aqueles que ajuizaram a ação até a data do julgamento, eu peguei metade do crédito e rompi. Então, a minha coisa julgada não fazia esse rompimento temporal do meu volume creditório. Ele me dava o direito de apurar, porque sequer se imaginava que em algum momento, como ia ser tratada essa modulação e qual a data, porque também a expectativa minha, inclusive, é de que qualquer data que fosse estabelecida para modulação de efeito seria a partir da publicação da ata de julgamento, e não foi. Ela colocou como a data do próprio julgamento. E aí fica aquela dúvida, né? A modulação de efeitos, ela é um acessório que se incorpora ao principal tema do mérito, porque ela pode interferir fundamentalmente na composição desse crédito, seja para a fazenda ou seja para o contribuinte. Então, assim, a tese do século tem essa coisa meio anômala, porque 5 anos depois, 4 anos depois, houve o julgamento da modulação que rompe o crédito na metade. Os precavidos não tomaram crédito total, estavam esperando um desfecho, né, de uma parte que era exatamente anterior ao juizamento, que era aquela que foi cindida pelo Supremo com a modulação. Mas aí me cria um certo desconforto, porque se demora muito esse julgamento de modulação e tem efeito modificativo, a gente pode estar sempre com chances muito difíceis de avaliar o próprio risco ou a própria composição do direito de crédito, entende? Porque eu tinha coisa julgada, favorável à tese principal, no mérito eu estava excluindo o ICMS da base do PIS da COFINS, e a modulação veio depois, dizendo que, olha, já que você protocolou a ação no dia seguinte do julgamento, você não tem direito ao crédito total, só o crédito dali para frente. E essa mudança de critério fazia com que todo mundo tivesse que reavaliar as suas escriturações, as suas provisões e tudo mais, né? Então, eu acho que esse ponto, para mim, ele é fundamental, porque, assim, esses marcos,
eles ficam, de algum modo, sempre criando... Valeria uma ação judicial para esses clientes? Porque, de algum modo, ele está numa situação que não se aproxima do tema 881, ele não está no 885. Qual é a situação? Porque o que acontece com uma coisa julgada nesse íntere, depois do julgamento da repercussão e uma modulação de efeitos? Ela ainda pode ser... garantir o crédito integral ou ela se desfaz no julgamento dos embargos de declaração? E aí, de algum modo, eu acho que essa posição, esse marco que o Barroso criou, se, por exemplo, tiver algum efeito modificativo nessa decisão de hoje com os futuros embargos, como é que fica esse critério da ata de julgamento mais a vacatio legis ou o princípio da anterioridade? Eu acho que fica uma coisa meio ainda difícil quando o judiciário não tem condição de atender no tempo as ações com a velocidade que elas mereceriam. Eu concordo contigo, Flávia, e muito do que você falou, mas veja, pensando alto aqui o tema, nessa questão do tema 69, né? A decisão dos embargos de declaração que modularam os efeitos, essa decisão faria cessar a eficácia da coisa julgada em relação a fatos jurídicos futuros, posteriores à decisão da modulação. Pelo tema 881 e 885, a decisão dos embargos de declaração no tema 69 não teriam efeitos passados. Então, essa coisa julgada, que você se referiu, decorrente de uma ação que foi ajuizada depois de 2017, depois do julgamento, ela tem que ser objeto de ação rescisória. Ela pode ser desconstituída por ação rescisória. Aí a gente vai discutir os requisitos de cabimento da ação rescisória. Ainda que parcialmente, né? Porque se ela daria direito a um crédito integral, ela teria que ser rescindida para ter um resultado diferente do anterior. Eu acho que isso é o ponto importante, sabe, Paulo? Para a gente sempre ter uma noção de que cada decisão que define algo, ela tem que sempre a gente pensar no efeito prospectivo dela. E se a gente estiver sempre pensando numa retroatividade, a gente até se opõe à ideia de irretroatividade que está nesse trecho único que a gente recebeu. Então, acho que a gente tem que fincar o pé da irretroatividade para a gente também não sair cometendo alguns equívocos apressadamente, né? E acho que a nossa expectativa agora é, de fato, esperar esse acordo, ver como é que ele vai vir redigido, porque muitas vezes eles são modificados de algum modo, próprios votos são ajustados depois desse evento, às vezes eles são modificados na hora, não dá tempo de redigir o voto, então tudo isso pode ter resquícios na própria produção daquilo que a gente ouviu e o que a gente vai ler propriamente, e acho que vão existir rodadas e rodadas de debate após essa publicação, né? Porque aí a gente vai começar a analisar as frases no texto, no contexto, para saber o que a gente consegue fazer, que embargos de declaração são esses, com base em quais argumentos, o que de fato está ali na parte dispositiva, mas acompanhada das justificativas do voto, do acordo, das razões, né, que levaram àquela parte dispositiva. E acho que esse foi o primeiro encontro para a gente pensar a respeito, para a gente começar a imaginar que o universo casuístico é imenso e que a gente não pode dar um efeito manada para determinadas circunstâncias apressadamente. Então, principalmente em matéria tributária, a gente tem que ter um determinado cuidado para, de fato, olhar caso a caso. Eu vi a Gláucia falando num evento que disse assim, olha, eu não posso chegar como médico generalista e me ligar e falar sobre uma tese e eu dizer, olha, eu acho que nesse caso é. Agora a gente vai ter que analisar caso a caso para a gente sentir quais são os efeitos reais, concretos, se a gente conseguir se aproximar deles em cada uma dessas circunstâncias. Sem trazer o argumento apocalíptico do fim da coisa julgada, que eu acho que isso também concordo que não acabou, nem sem trazer o outro argumento apocalíptico, ou mantra, como o Gilmar Mendes colocou no artigo dele do Globo do sábado, o mantra de que também a revisional acabou, que a gente está aí... Eu acho que a gente tem que pensar em como usar essa decisão, como corrigir as distorções do nosso sistema, como corrigir através de decisões em controle concentrado e controle difuso as antinomias que o nosso sistema normativo tem, porque eu acredito muito em antinomia no seguinte sentido, não dá para conviver duas normas distintas no mesmo sistema. E a gente está sempre pensando em critérios de resolução de conflitos. Uhum. Então, acho que o Supremo acabou trazendo um dos critérios, estabelecendo um critério agora com os temas 881 e 885 daqui para frente, e acho que a gente tem que pensar em como conviver com ele e corrigir eventuais distorções que alcancem o passado. Tá?
E é com base nisso, pessoal, que eu queria muito agradecer a presença de vocês. A gente conseguiu firmemente aqui, pelo menos uma turma de mais de 30 alunos atentos, acompanhando o nosso evento. E eu sei que esse evento vai ficar disponível para que vocês possam acompanhar. E eu refaço o convite para todos vocês, para vocês dois e para quem está assistindo, para tão logo seja publicado o acórdão, os primeiros movimentos, a gente consiga, a partir do texto, estudá-lo e se aproximar um pouco mais dos reais efeitos a partir dessa decisão que a gente vai ler concretamente, sem fugir do contexto, sem ficar aqui fazendo especulações de um devir, né, baseado num argumento propagandístico, talvez. Então, acho que a gente tem que ir com profundidade, com seriedade, tentar reunir esses substratos e sedimentar um posicionamento que vai acompanhar os contribuintes e a União na condução aí do sistema jurídico tributário e de como avaliar, classificar. Acho também que as auditorias estão se apressando para pedir reavaliação. Já recebi uma enxurrada de pedidos de reavaliação de relatórios que a gente fez não tem um mês. Então, reavaliação de tudo, de todos os riscos e contingências com base na decisão. A gente nem leu a decisão ainda. Então, a minha resposta oficial para as auditorias, olha, não tenho como manifestar antes da publicação do acórdão. Eu não tenho como trazer um achismo. Então, para cada caso, a gente vai tratar individualmente tão logo o acórdão seja publicado. E esse é o ponto, né? E se o provável inexiste no Brasil, em termos de contingência de risco para auditoria, a gente vai passar a dizer que, de fato, não existe mais provável. Ou não existe mais possível. Existe remoto e provável. Remoto, provável, é possível. Agora eu me confundi toda, mas é isso. Não existe mais provável. Existe remoto e possível. Tá, então, assim, obrigada pela presença, eu ultrapassei aqui o tempo, não era a intenção. Paulo, obrigada pelo seu tempo, Jaque também, e renovo aqui para a gente se encontrar de novo para falar tão logo o acórdão seja publicado. Tá bom, obrigada a todos, e eu vou encerrar nossa transmissão. Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau.